transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, o nosso mini treinamento no empreendedorismo geotécnico. Nós vamos aprender a primeira parte, nós vamos aprender na primeira parte a parte temática, que é barragens, projeto e execução. A nossa aula de número 19, total de 20, terminando aqui o ano da exposição dos mini treinamentos sobre essas 20 aulas que perfazem um grupo importantíssimo de temas que eu desafio qualquer um a empreender, né? O problema é entender que o empreendedorismo parte de dentro das pessoas e que eu, como instrutor, estou querendo passar todo o nosso conhecimento, que não é meu, é nosso, e eu tenho que servir os senhores passando aquele que tem interesse de ter esses conhecimentos sobre o empreendedorismo geotécnico ao longo desses 20 temas. No canal YouTube do engenheiro Mauro Lozano, como está na tela aí da apresentação, vocês podem conhecer dezenas de playlists técnicas, uma apenas de gestão, chamada Manual Administrativo, e outras tantas sobre o estudo da vida espiritual. E os nossos mini treinamentos são divididos em 3 partes. A primeira é a parte temática, no caso barragens, projetos de execução. A segunda é de gestão. Gestão de situações, gestão de pessoa, relacionamento, né? E atender as necessidades, as demandas, e dentro de um foco cristão verdadeiro. Nosso empreendedorismo é cristão verdadeiro e produtivista. A nossa gestão está focada no produtivismo, porque a Bíblia fala da videira, a videira é Cristo, e que o ramo é o Filho de Deus, e o ramo só dá frutos se ele estiver na videira. Só a gente tem uma vida em Cristo, Cristo vivendo em nós, que nós podemos dar frutos. E esses frutos, então, que me leva a usar o nome produtivista, que nós não queremos pagar as pessoas por tempo, mas sim pelo produto que elas fazem naquele tempo. Bom, dando continuidade então à parte temática, nós começamos hoje falando em PGG, Perfil Geológico Geotécnico. Falando em PGG, nós estamos numa empreitada agora nova. Eu estou me dispondo a dar consultoria gratuita aos meus colegas, que até então eu chamava e eles me chamam ainda de concorrentes. Eu quero exatamente de uma forma graciosa, de uma forma gratuita, né? Uma cortesia, pegar toda a minha experiência e ajudar os colegas no que tem de experiência acoplada deles, no sentido de traçar o PGG, né? Não vou eu fazer, mas orientar como fazer o PGG, que é a definição das camadas típicas e seu comportamento. E aí atender um pouco esse esquema que está na tela, feito pelo Burler, né? Que é o perfil do solo, a modelagem matemática para o comportamento do solo. E aí, então, partiria para os dimensionamentos geotécnicos, né? Então, teria aí muito o que falar sobre isso, mas aqui eu vou ser resumido. Mas para chegar no PGG, nós temos que fazer as investigações geológicas e geotécnicas, integrando, então, a intuição com o conhecimento de geotecnia e a experiência, né? Que no nosso caso está batendo aí em cerca de 35 anos, né? E essa norma 11.682, que está em revisão, ela, até a versão passada, ou atual melhor, ela obriga a fazer o PGG. E agora, a nova versão, eu acho que mais do que obriga por tudo que está lá, né? Vou falar muitos detalhes importantes para fazer o PGG. É um verdadeiro
uma verdadeira livro sobre isso. Está ficando muito bom. Mas enfim, no PGG, então eu tenho uma seção, que eu posso ou não ser confundido com a seção de estudo. Ele tem que estar lastreado numa topografia, e onde que eu defino então as diversas camadas, né, para poder então ver as propriedades de resistência, de permeabilidade e de compressibilidade. Também tem que ter a questão do nível d'água, a sazonalidade do nível d'água, que é isso que vai acabar levando a ruptura ou não, né? Então eu tenho que ter um modelo geológico de hidrogeologia para poder acoplar com o modelo geotécnico e usar os métodos de cálculo, então, após ter a escolha das propriedades de engenharia. Então, nós temos aí uma planilha que nós usamos para a escolha de propriedades, né? Para exatamente definir compressibilidade, resistência, a pesquisa que nós fazemos e o que nós queremos em termos de cálculo de estabilidade. Isso é um problema sério, porque temos as incertezas, e daí o objetivo, e essas incertezas são conhecidas conforme esses slides, né? E essas incertezas, essa variabilidade, exatamente deve estar contida pelo fator de segurança, dependendo dos riscos existentes. Está aí uma bibliografia sobre ensaios de campo, os ensaios de laboratório, a questão das tensões totais, efetivas e neutras, vapor pressão, planos de fraqueza, tudo a serem considerados, a curva de tensão de deformação, resistão de resistência, tudo a ser considerado no cálculo de estabilidade, né? Então, tudo isso que deve ser contextualizado nos cálculos. No caso de barragem, temos os aterros, como estimar e garantir a homogeneidade dos aterros, os diferentes tipos de solo, algumas correlações aí desses parâmetros que são necessários para determinação desses parâmetros, dessa resistência e deformabilidade e a permeabilidade. E aí eu diria a obrigatoriedade dos ensaios triaxiais que está sendo conscientizada pela sociedade. Cada dia mais, a gente que é um dos pioneiros com os ensaios triaxiais, né, a gente está vendo não só a solicitação a novos laboratórios, que eu sempre desejei que tivesse vários laboratórios, apesar que são ditos concorrentes, e exatamente a gente não vê assim. É uma oportunidade da sociedade ter preços mais justos, e nós hoje colocando um diferencial de ajudar no programa de investigação. O nosso custo de laboratório já está incorporando a nossa assessoria para definir o programa de investigação. E o tratamento estatístico de parâmetros que também já estão sendo contemplados nos métodos de cálculo, né? E isso também é muito importante para a gente saber fazer um estudo de alternativas e ver a influência de cada parâmetro, né? Para então tomar decisões da solução melhor para aquele caso, considerando então o lençol freático, considerando os tipos de solos, e agora entrando nos tipos de elementos construtivos de barragem também. Então temos aqui essa bibliografia, que nesses vários desenhos mostram os vários contingenciamentos do subsolo, ou seja, da fundação da barragem, tá? E a definição do corpo da barragem, né? Para poder então se pensar nos cálculos de estabilidade aqui do vertedouro, né? E aqui várias patologias que essa bibliografia mostra também. Os estudos geológicos, hidrológicos, então, e geotécnicos que a gente está comentando. Detalhes aí na hora da execução de verificar esse contingenciamento. Problema de borda livre, aí já são problemas superficiais. Problemas ligados à drenagem, estudo de materiais, a fundação, como eu já falei, critérios de filtro na barragem. Tudo isso faz parte, então, de um projeto de uma barragem. Aí o mecanismo de ruptura, outras bibliografias sobre isso. E aqui terminamos, então, a nossa quinta apresentação do nosso
curso de barragem e aqui do mini treinamento de barragem, projeto de execução. Bom, agora nós vamos então para a segunda parte.